Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estudar um sutta do Majjhima Nikaya, o número 49, o convite de um Brahma, ou em Pali, Brahma Nimantanika. Este é um sutta bastante complexo, profundo, pois abrange aspectos do Dhamma que requer bastante compreensão. Além disso, o sutta traz bastante informação sobre a cosmologia budista. Na página desse podcast, há links para outros suttas e textos relacionados a estes temas e a este sutta. Um dos pontos principais deste sutta é a respeito da impureza, desejo por ser existir. O cânone em Pali descreve muitas esferas de existência ou reinos onde pode ocorrer o renascimento, e também descreve muitos tipos diferentes de seres que estão relacionados com esses 31 mundos de existência. Então existem seres humanos, animais, devas, brahmas, maras, asuras, fantasmas famintos e etc. E todos esses seres, exceto o Arahant, aquele que atingiu a iluminação e erradicou os 10 grilhões, estão sujeitos ao renascimento. Então, mesmo os seres que são hiperpoderosos, que são regentes de sistemas cósmicos, têm corrupções ou impurezas mentais e estão aprisionados no samsara. Por mais que essa personificação ou esses mundos onde presidem esses seres seja muito longo, de duração extensa, como por exemplo nas regiões imateriais, onde o tempo de vida vai de 20.000 éons até 84.000 éons, e nos mundos de Brahma, que correspondem aos jhanas, também são regiões onde o tempo de vida é muito longo. Mesmo assim, esses seres e essas regiões são impermanentes. Não duram para sempre. O Buda disse que tudo que veio a ser, tudo que surgiu, tudo que nasceu, tudo que é fabricado, é condicionado, tem origem independente, está sujeito à cessação, à mudança, à desintegração. E nesse sutta há um diálogo entre o Buda e um Brahma a respeito dessa sede por ser existir. Bem, vamos ao sutta. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savatthi, no bosque de Jeta, no parque de Anathapindika. Lá, ele se dirigiu aos monges desta forma: Bhikkhus, venerável senhor, eles responderam. O abençoado disse o seguinte: Bhikkhus, em certa ocasião, eu estava em Ukata, no bosque de Subhaga, à sombra de uma árvore sala real. O Mula Pariraya, que é o sutta número 1 do Majjhima Nikaya, também foi discursado pelo Buda no bosque de Subhaga, em Ukata. A similaridade na formulação e na temática entre esses dois suttas, talvez os únicos dois registrados como tendo sido discursados em Ukata, é digna de nota. É até mesmo possível ver esse sutta como uma representação dramática
das mesmas ideias apresentadas em termos filosóficos abstratos no Mula Pariraya. Assim, o Brahmabhaka pode ser compreendido como a representação da identidade, ou o ser existir, na sua forma mais eminente, cegamente engajado na atividade da presunção, sustentando-se com delusões de permanência, prazer e a ideia de um eu. Subjacente ao ser existir está o desejo, simbolizado por Mara, aparentemente discreto na aparência. No entanto, o verdadeiro autor de todas as emanações da presunção, aquilo que mantém sob controle todo o universo. A aliança de Brahma e Mara, uma união incompreensível sob a perspectiva do teísmo ocidental, aponta para a sede de existência contínua, como a raiz oculta de toda afirmação do mundo, quer seja teísta ou não teísta. No Sutta, a competição superficial teórica entre Bhaka e o Buda logo dá lugar a uma emocionante e profunda confrontação entre Mara e o Buda. Mara como o desejo demandando a afirmação do ser existir, o iluminado apontando para a cessação do ser existir através do desenraizamento do desejo. Voltemos ao Sutta. Agora, naquela ocasião, uma ideia perniciosa surgiu na mente do Brahmabhaka. Isso é permanente, isto é interminável, isto é eterno, isso é tudo. Isso não está sujeito a perecer, pois isso nem é nascido, nem envelhece, nem morre, nem desaparece, nem renasce. E disso não há escapatória mais além. Um encontro semelhante entre o Buda e Bhaka está registrado no Samyutta Nikaya 6.4. Embora sem as características dramáticas deste encontro e sem o longo diálogo em versos. De acordo com os comentários, o Brahmabhaka tinha essa visão do eterno em relação a ambos, a sua própria identidade individual e ao mundo sobre o qual ele presidia. A sua negação de uma escapatória mais além é a rejeição dos planos superiores de Dhyana, dos caminhos e frutos, e de Nibbana, dos quais ele nem sequer conhecia a existência. Voltemos ao Sutta. Com a minha mente eu soube o pensamento na mente do Brahmabhaka. Assim, tal como um homem forte flexiona o seu braço estendido, ou estende o seu braço flexionado, eu desapareci da sombra da árvore Sala Real, no bosque de Subhaga, em Ukata, e apareci no mundo de Brahma. O Brahmabhaka me viu vindo à distância e disse: "Vem, estimado senhor, bem-vindo, estimado senhor. Já faz muito tempo, estimado senhor, desde que você encontrou uma oportunidade para vir aqui. Agora, estimado senhor, isso é permanente, isto é interminável, isto é eterno, isso é tudo. Isso não está sujeito a perecer, pois isso nem é nascido, nem envelhece, nem morre, nem desaparece, nem renasce. E disso não há escapatória mais além." Quando isso foi dito, eu disse para o Brahmabhaka: "O honrado Brahmabhaka decaiu para a ignorância. Ele decaiu para a ignorância ao dizer que o impermanente é permanente, que o transitório é interminável, que o não eterno é eterno, que o incompleto é tudo, que aquilo que está sujeito a perecer não está sujeito a perecer, que aquilo que nasce, envelhece, morre, desaparece e renasce, nem é nascido, nem envelhece, nem morre, nem desaparece, nem renasce. E quando há uma escapatória disso mais além, ele diz que não há escapatória mais além. Então, Mara, o senhor do mal, tomou posse de um membro do cortejo de Brahma e disse:
Bico, bico, não descreia dele, não duvide dele, pois este é Brahma, o grande Brahma, o conquistador, o não conquistado, onisciente, todo-poderoso, Senhor, Deus e Criador, soberano, providência divina, Pai de todos aqueles que são e serão. Antes da sua época, bico, houve contemplativos de Brahmanes no mundo que condenaram a terra devido ao desencantamento com a terra, que condenaram a água devido ao desencantamento com a água, que condenaram o fogo devido ao desencantamento com o fogo, que condenaram o ar devido ao desencantamento com o ar, que condenaram os seres devido ao desencantamento com os seres, que condenaram os devas devido ao desencantamento com os devas, que condenaram Pajapati devido ao desencantamento com Pajapati, que condenaram Brahma devido ao desencantamento com Brahma. Esse desencantamento é porque eles consideraram como impermanente, insatisfatória e não eu. Voltemos ao Sutta. E com a dissolução do corpo, quando a vida deles foi interrompida, eles se estabeleceram numa região inferior. Antes da sua época, bico, houve contemplativos e brahmanes no mundo que louvaram a terra devido ao deleite com a terra, que louvaram a água devido ao deleite com a água, que louvaram o fogo devido ao deleite com o fogo, que louvaram o ar devido ao deleite com o ar, que louvaram os seres devido ao deleite com os seres, que louvaram os devas devido ao deleite com os devas, que louvaram Pajapati devido ao deleite com Pajapati, que louvaram Brahma devido ao deleite com Brahma. Eles a elogiaram como permanente, interminável, eterna, e se deleitaram através do desejo e das ideias. Voltemos ao Sutta. E com a dissolução do corpo, quando a vida deles foi interrompida, eles se estabeleceram numa região superior. Portanto, bico, eu digo isso para você. Tenha certeza, estimado Senhor, de apenas fazer aquilo que Brahma diz. Nunca transgrida a palavra de Brahma. Se você transgredir a palavra de Brahma, bico, então, tal como um homem que tenta desviar com uma vareta um raio de luz, ou como um homem que não consegue se agarrar à terra com as mãos e com os pés, à medida que cai num abismo profundo, isso acontecerá com você também. Tenha certeza, estimado Senhor, de apenas fazer aquilo que Brahma diz. Nunca transgrida a palavra de Brahma. Você não vê o cortejo de Brahma aqui sentado, bico? E Mara, o senhor do mal, assim convocou o testemunho do cortejo de Brahma. A intenção de Mara é mostrar que, se você fizer o que Brahma diz, sem transgredir a palavra dele, você também irá brilhar com o mesmo esplendor e glória, do mesmo modo que o cortejo de Brahma brilha. Voltemos ao Sutta. Quando isso foi dito, eu disse para Mara, o senhor do mal: eu o conheço, senhor do mal. Não pense, ele não me conhece. Você é Mara, o senhor do mal. E Brahma e o cortejo do Brahma e os membros do cortejo de Brahma estão todos nas suas mãos. Eles todos estão submissos ao seu poder. Você, senhor do mal, pensa: esse também caiu nas minhas mãos. Ele também está submisso ao meu poder. Mas eu não caí nas suas mãos, senhor do mal. Eu não estou submisso ao seu poder. Quando isso foi dito, o Brahmabhaka disse: estimado Senhor, eu digo do permanente que ele é permanente, do interminável que ele é interminável, do eterno que ele é eterno, do todo que ele é o todo, daquilo que não está sujeito a perecer, que não está sujeito a perecer, daquilo que nem nasce, nem envelhece, nem morre, nem desaparece, nem renasce,
que não nasce, não envelhece, não morre, não desaparece e não renasce. E quando não há escapatória disso mais além, eu digo que não há escapatória disso mais além. Antes da sua época, Bico, houve contemplativos e brahmanes no mundo cujo asceticismo durou tanto quanto toda a vida deles. Eles sabiam quando há uma escapatória mais além, que há uma escapatória mais além, e quando não há uma escapatória mais além, que não há uma escapatória mais além. Portanto, Bico, eu digo isso para você: você não encontrará escapatória mais além, e no final das contas irá colher apenas cansaço e desapontamento. Se você tomar a terra, você estará próximo de mim, dentro do meu domínio, para que eu exerça a minha vontade e punição. Se você tomar a água, o fogo, o ar, os seres, os devas, Pajapati, Brahma, você estará próximo de mim dentro do meu domínio, para que eu exerça a minha vontade e punição. O comentário explica que com os dois primeiros termos ele tenta seduzir o Buda. Através dos restantes dois termos, ele o ameaça. Tomar a terra é agarrá-la através do desejo, presunção e ideias. A lista de categorias nesse caso, embora condensada, evoca o Majjhima Nikaya número 1, o Mula Pariraya. Voltemos ao Sutta. Eu também sei disso, Brahma. Se eu tomar a terra, eu estarei próximo de você dentro do seu domínio, para que você exerça a sua vontade e punição. Se eu tomar a água, o fogo, o ar, os seres, os devas, Pajapati, Brahma, eu estarei próximo de você dentro do seu domínio, para que você exerça a sua vontade e punição. Além disso, eu compreendo seu alcance e a sua influência, com uma extensão assim: o Brahmabhaka possui esse tanto de poder, esse tanto de força, esse tanto de influência. Agora, estimado senhor, até onde, pelo que você sabe, se estende o meu alcance e a minha influência? Eu disse: até onde a rotação do Sol e da Lua brilha e ilumina os quadrantes, mais do que 1000 mundos. Essa é a extensão da sua soberania. E nisso você conhece o superior e o inferior, e aqueles com cobiça e aqueles livres de cobiça. O estado que é assim e diferente, ouvir e ir dos seres. Brahma, eu compreendo seu alcance e sua influência com essa extensão. O Brahmabhaka possui esse tanto de poder, esse tanto de força, esse tanto de influência. O Brahmabhaka é um Brahma ou Deus, um dos deuses, que exerce soberania sobre 1000 mundos, mas acima dele há Brahmas exercendo soberania sobre 2, 3, 4, 5, 10.000, 100.000 mundos. Voltemos ao Sutta. Mas Brahma, existem 3 outros corpos ou regiões que você nem conhece e tampouco vê, que eu conheço e vejo. Há o corpo chamado Devas do Abhassara, do qual você pereceu e renasceu aqui. Os Devas do Abhassara é um mundo que corresponde ao segundo Dhyana, enquanto que o mundo do Brahmabhaka corresponde apenas ao primeiro Dhyana. Os Devas do Subhakina e os Devas do Verapala, no parágrafo que segue, correspondem ao terceiro e ao quarto Dhyanas. Voltemos ao Sutta. Porque você permaneceu aqui por muito tempo, a sua memória disso desapareceu. E assim você não sabe ou vê isso, mas eu sei e vejo. Portanto, Brahma, com relação ao conhecimento direto, eu não estou simplesmente no mesmo nível que você. Como então eu poderia saber menos? Na verdade, eu sei mais do que você. No Brahma Jala Sutta, que é o número 1 do Digha Nikaya,
ou a rede suprema, o Buda mostra como Mahabrahma dá origem à delusão de ser o Supremo Deus Criador. Quando o mundo começa a se formar novamente, depois de um período de contração, um ser com grande mérito é o primeiro a renascer no mundo recém-formado de Brahma. Depois disso, outros seres renascem no mundo de Brahma. E isso faz com que Mahabrahma imagine ser ele, o Criador e Senhor deles. Voltemos ao Sutra. Ao corpo chamado Devas do Subhakina, ao corpo chamado Devas do Verrapala. Você não sabe ouvir isso, mas eu sei e eu vejo isso. Portanto, Brahma, com relação ao conhecimento direto, eu não estou simplesmente no mesmo nível que você. Como então poderia eu saber menos? Na verdade, eu sei mais do que você. Brahma, tendo diretamente conhecido a terra como terra, e diretamente conhecido aquilo que não participa na solidez da terra, eu não reivindico ser terra, eu não reivindico estar na terra, eu não reivindico estar separado da terra, eu não reivindico que a terra é minha, eu não afirmo a terra. Esse trecho, comparável em estrutura ao trecho correspondente no Majjhima Nikaya 1, é um trecho bastante difícil. O comentário explica: eu não me apeguei à terra através das obsessões do desejo, presunção e ideias. Aquilo que não participa na solidez da terra é Nibbana, que está separado de tudo o que é condicionado. Voltemos ao Sutra. Portanto, Brahma, com relação ao conhecimento direto, eu não estou simplesmente no mesmo nível que você. Como então poderia eu saber menos? Na verdade, eu sei mais do que você. Brahma, tendo diretamente conhecido a água como água, fogo como fogo, ar como ar, seres como seres, devas como devas, Pajapati como Pajapati, Brahma como Brahma, devas do Abhassara como devas do Abhassara, devas do Subhakina como devas do Subhakina, devas do Verrapala como devas do Verrapala, o Senhor Supremo como o Senhor Supremo, o todo como o todo. E tendo diretamente conhecido aquilo que não participa na totalidade do todo, eu não reivindico ser o todo, eu não reivindico estar no todo, eu não reivindico estar separado do todo, eu não reivindico que o todo é meu, eu não afirmo o todo. Portanto, Brahma, com relação ao conhecimento direto, eu não estou simplesmente no mesmo nível que você. Como então poderia eu saber menos? Na verdade, eu sei mais do que você. Então Brahmavaka disse: estimado Senhor, se você reivindica ter diretamente conhecido o que não participa na totalidade do todo, que a sua declaração não resulte ser vã e vazia. Eu disse: a consciência desprovida de atributos, ilimitada e toda luminosa, que não participa da solidez da terra, que não participa na liquidez da água, que não participa da totalidade do todo. Em Pali, esse trecho seria Vinyanam, Anidasanam, Anantam, Subhato, Pavam. No caso, Vinyanam seria a consciência, e esse Anidasanam seria ilimitada. Os comentários tomam o sujeito da sentença, ou a consciência, Vijnana, como sendo Nibbana. Thanissaru, Bhikkhu, oferece sem superfície, ao invés de sem atributos, como tradução alternativa para Anidassana, tomando como base o símile empregado pelo Buda no Samyutta Nikaya 12:64. Essa consciência é sem superfície porque, se a cobiça pelas bases sensuais externas for eliminada, a consciência não tem onde pousar, e dessa forma
se torna não estabelecida. Isso não quer dizer que a consciência é aniquilada, mas simplesmente que, como a luz do sol no símile mencionado, ela não tem localização, ela não pode mais ser definida, ela se encontra além da dualidade de tempo e espaço. Nessa mesma vida, ela não pode ser localizada ou definida em relação a nenhum dos agregados, mesmo no agregado da consciência. Após a morte, ela não pode ser definida como existindo, não existindo, nenhum dos dois ou ambos, porque as descrições apenas se aplicam ao que pode ser definido. Esses versos também aparecem como parte de uma estrofe no Digha Nikaya 11, seria o parágrafo 85. Uma tradução alternativa de Ajahn Amaro para esta frase seria vazia, invisível ou desprovida de sinais, ilimitada, não confinada, infinita, luminosa em todas as direções, acessível por todos os lados. O Bhikkhu Yanananda, no livro Concept and Reality, interpreta a Vijnanam Anirasanam como uma consciência que não faz nada se manifestar. Voltemos ao Sutta. Então o Brahmabhaka diz: estimado Senhor, eu desaparecerei da sua presença. Desapareça se puder, Brahma. Então o Brahmabhaka dizendo: eu desaparecerei da presença do contemplativo Gotama. Eu desaparecerei da presença do contemplativo Gotama. Foi incapaz de desaparecer. Então em seguida eu disse: Brahma, eu desaparecerei da sua presença. Desapareça se puder, estimado Senhor. Então realizei tamanha façanha através de um poder supra-humano, de modo que o Brahma e o cortejo de Brahma e os membros do cortejo de Brahma podiam ouvir a minha voz, mas não podiam me ver. Depois de haver desaparecido, eu declarei essa estrofe. Tendo visto o perigo e o terror em todos os modos de ser existir, e sendo existindo, buscando pelo não ser, eu não afirmo nenhum modo de ser existir. Não me apego a nenhum deleite por ser existir. O desaparecimento do Buda parece ser uma demonstração visível desta estrofe. Tendo extirpado o deleite por ser existir, ele é capaz de desaparecer da vista de Baka, o representante supremo do ser existir e da afirmação do mundo. Mas Baka, atado pelo apego a ser existir, não é capaz de transcender a abrangência do conhecimento do Buda, que inclui ambos, ser e não ser, ao mesmo tempo que os transcende. Voltemos ao Sutta. Em vista disso, Brahma e o cortejo de Brahma e os membros do cortejo de Brahma ficaram maravilhados e admirados, dizendo: é maravilhoso, senhores, é admirável o grande poder e grande força do contemplativo Gotama. Nós, antes, nunca vimos ou ouvimos acerca de qualquer contemplativo ou Brahmane que tivesse tão grande poder e tão grande força como o desse contemplativo Gotama, que deixou um clã Sakya e seguiu a vida santa. Senhores, vivendo numa população que se delicia com o ser existir, que sente prazer com o ser existir, que se alegra com o ser existir, ele extirpou o ser existir juntamente com a sua raiz. Então Mara, o senhor do mal, tomou posse de um membro do cortejo de Brahma e disse: estimado senhor, se é isso que você sabe, se é isso que você descobriu, não guie os seus discípulos ou aqueles que seguiram a vida santa. Não ensine o Dhamma para os seus discípulos ou aqueles que seguiram a vida santa. Não crie o anseio nos seus discípulos ou naqueles que seguiram a vida santa. Antes da sua época, Bhikkhu, houve contemplativos e brahmanes no mundo que reivindicavam ser arahants, perfeitamente iluminados. Eles guiaram seus discípulos ou aqueles que seguiram a vida santa. Eles ensinaram o Dhamma
para os seus discípulos ou aqueles que seguiram a vida santa. Eles criaram um anseio nos seus discípulos ou naqueles que seguiram a vida santa. E com a dissolução do corpo, quando a vida dele foi interrompida, eles se estabeleceram numa região inferior. Antes da sua época bíblica, houve contemplativos e brahmanes no mundo que reivindicavam ser arahants, perfeitamente iluminados. E eles não guiaram seus discípulos ou aqueles que seguiram a vida santa. Eles não ensinaram o Dhamma para os seus discípulos ou aqueles que seguiram a vida santa. Eles não criaram o anseio nos seus discípulos ou naqueles que seguiram a vida santa. E com a dissolução do corpo, quando a vida deles foi interrompida, eles se estabeleceram numa região superior. Eu digo isso para você. Tenha certeza, estimado Senhor, de permanecer inativo, dedicado a uma estada prazerosa que agora. É melhor que isso fique sem ser declarado. E assim, estimado Senhor, não informe a mais ninguém. Quando isso foi dito, eu disse para Mara, o Senhor do Mal: eu o conheço, Senhor do Mal. Não pense, ele não me conhece. Você é Mara, o Senhor do Mal. Não é por compaixão pelo bem-estar deles que você assim fala. É sem compaixão pelo bem-estar deles que você assim fala. Você pensa assim, Senhor do Mal: aqueles para quem o contemplativo Gotama ensinar o Dhamma irão escapar da minha influência. Aqueles seus contemplativos e brahmanes, Senhor do Mal, que reivindicavam ser arahants perfeitamente iluminados, não eram arahants perfeitamente iluminados, mas eu, que reivindico ser um arahat perfeitamente iluminado, sou um arahat perfeitamente iluminado. Se o Tathagata ensina o Dhamma para os seus discípulos, ele assim é, Senhor do Mal. E se o Tathagata não ensina o Dhamma para os seus discípulos, ele assim é. E se o Tathagata não guia os seus discípulos, ele assim é. Em Pali, esse isto é tá disso. Então quer dizer, isto é, quer ele ensine ou não, ele permanece sendo Tathagata. Voltando ao Sutta, por que isso? Porque o Tathagata abandonou as impurezas que contaminam, que causam a renovação do ser existir, que trazem problemas, que amadurecem no sofrimento e conduzem ao futuro nascimento, envelhecimento e morte. Ele cortou-as pela raiz, fez como com um tronco de palmeira, eliminando-as de tal forma que não estarão mais sujeitas a um futuro surgimento. Como uma palmeira cujo topo foi cortado é incapaz de crescer, assim também o Tathagata abandonou as impurezas que contaminam, cortou-as pela raiz, fez como com um tronco de palmeiras, eliminando-as de tal forma que não estarão mais sujeitas a um futuro surgimento. Assim como Mara foi incapaz de responder, e porque isso começou com o convite de Brahma, esse discurso é intitulado O Convite de um Brahma. Obrigado a todos.